No cérebro, no crânio, está o cérebro. E no cérebro, e em particular no claustro, o claustro fica bem ali no meio da cabeça, virtualmente. Do claustro sai uma secreção, fluido cerebral. E esse fluido é um óleo. E nos tempos antigos, esse fluido em grego é chamado de Christos. É chamado de Cristo. É esse lindo fluido que vem do cérebro e desce pela medula espinhal. Ele desce pela medula espinhal e atinge o plexo sacral, bem ao lado do sacro, que são os 5 segundos ossos das vértebras mais fundidas na parte inferior do coluna espinhal. A porção mais inferior da coluna vertebral é chamada de cóccix, e logo acima está o sacro, 5 ossos fundidos. Assim, o plexo sacral está conectado ao sacro e o fluido que vem do cérebro desce pela medula espinhal e chega até a parte inferior da medula espinhal. Agora, o claustrum é também conhecido como claustrum sagrado, simplesmente por causa deste belo óleo, este Christus, que é produzido e secretado. Veja, a palavra segredo vem de secreção, porque essa secreção é um segredo e o sacro é a parte sagrada do segredo. À medida que a secreção desce pela medula espinhal e atinge o sacro, esta é a maneira maravilhosa como nosso corpo foi projetado. E a medula espinhal é basicamente apenas uma extensão do cérebro. Também faz pensar. E veja, o claustrum sagrado também é conhecido como Santa Claustrum, porque esse fluido que desce até o plexo sagrado é um fluido sagrado. É daí que vem a história do Papai Noel trazendo presentes pela chaminé. É uma história de fisiologia, e a Bíblia é um lindo manual de regeneração fisiológica. O que acontece com esse fluido é que todo mês, quando a lua está no signo onde seu filho estava quando você nasceu, todo mês um germe ou semente é plantado no plexo solar, que fica logo acima do plexo sacral. E esse germe é o óleo, o Cristo que nasce em Belém. Porque o plexo solar também é conhecido como Belém, onde o Cristo nasce. E esse óleo precisa retornar assim que chegar ao mesencéfalo. Veja, à medida que o óleo sobe pela medula espinhal, a vibração do óleo do Cristo aumenta. E você vê, em primeiro lugar, o óleo é diferenciado na glândula pineal e na glândula pituitária antes de ser enviado pela medula espinhal. E a glândula pineal é a porção elétrica e a glândula pituitária é a porção magnética. Assim, o óleo é diferenciado e desce pela medula espinhal através dos nervos Pingala e Ida. Estes são que também é conhecido como Kundalini e Kundal Buffer. Assim chega ao plexo sacral e aguarda a germinação da semente uma vez por mês, 12 vezes por ano. E se formos capazes de transmutar essa semente e fazê-la crescer. À medida que sobe na medula espinhal, eventualmente atinge a medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo, e cruza o nervo vago, também conhecido como nervo pneumogástrico. É um nervo que desce da área do cérebro, das glândulas pineal e pituitária respectivamente, e alimenta os pulmões e o estômago. É uma rede de nervos. E essa rede de nervos é chamada de árvore da vida. E você vê, os antigos sabiam que essa semente que nasce em Belém uma vez por mês é o Cristo. E que se alguém se abstivesse de sexo durante esse período, esse óleo e a semente seria salva e subiria e explodiria através do chakra cardíaco, através do chakra laríngeo. E eventualmente o óleo chegaria com sua vibração mais elevada, porque vocês veem na parte inferior que o óleo tem uma taxa vibratória muito baixa. Considerando que com práticas adequadas, meditação, respiração, boa alimentação e bom comportamento pacífico, é possível elevar esse Cristo, esse óleo, de modo que ele atravesse o nervo vago no topo da coluna vertebral, as 33 vértebras do coluna espinhal.
Veja, porque o Cristo foi crucificado aos 33 anos de idade. Quando o óleo chega ao topo, lá está o tálamo óptico, um órgão em forma de ovo no meio da cabeça. Quando atravessa esse nervo pneumogástrico, isso é chamado de crucificação. O óleo não é morto e destruído, mas é ampliado 1000 vezes. E o óleo então toca o tálamo óptico e por 2 dias e meio permanece numa condição que é chamada de morta, que é considerada morta, e então atinge a glândula pineal após 2 dias e meio e ilumina o tálamo óptico e a glândula pineal. O tálamo óptico era conhecido como a luz do mundo pelos egípcios e pelos gregos, porque conheciam sua fisiologia e anatomia. E sabiam que esse óleo precioso que descia do claustro, do cérebro, e era diferenciado na pineal e na hipófise glândulas, e desceu pela medula espinhal, eles sabiam que eventualmente ascenderia, e que a porção iluminada da humanidade seria capaz de fazer com que este óleo de Cristo subisse para que ascendesse ao tálamo óptico e o fizesse ser iluminado. O que por sua vez acontece é que milhões de células cerebrais que estavam adormecidas são agora despertadas. E você vê que existem práticas e há coisas que são muito prejudiciais sobre este óleo. Por exemplo, comer demais, álcool e sexo praticados na hora errada destroem a semente. E isso é conhecido como comer da árvore da vida. Porque veja bem, os antigos sabiam que uma vez esgotado o petróleo por causa de uma vida desenfreada, o organismo carnal morre. A morte resulta do uso de todo o petróleo. E veja, o óleo que desce do cérebro é conhecido também como o maná do céu. Veja, porque céu significa aquecido. E a cabeça, o crânio, a cúpula que fica no topo do torso, isso era conhecido como céu. E a área do coração e o chakra cardíaco eram conhecidos como Midgard, ou Jardim do Meio. E a área geradora era conhecida Sodoma e Gomorra. A área do desejo animal, também conhecida como Egito, Inferno e o Mundo, etc. Enquanto o Jardim do Éden e a terra que mana leite e mel, isso fica no andar de cima. Na verdade, a glândula pineal produz o mel, uma secreção conhecida como mel, que contém DMT, e o corpo pituitário secreta o leite. Este é o leite e o mel, e a terra que flui com leite e mel está lá em cima. Este é um segredo sagrado, simplesmente porque a secreção que vem do plexo sacral é uma das coisas mais importantes que precisamos saber para a regeneração fisiológica. Veja, ao guardar a semente, pode-se realmente viver mais. Na verdade, os antigos viveram milhares de anos protegendo e guardando esse segredo. Os egípcios construíram câmaras de ascensão, pirâmides, exatamente para esse propósito. E eles ensinaram a ciência de respeitar e manter e guardar e cuidar deste lindo óleo. E se você conhece bem os evangelhos, conhecerá todas as escrituras que se referem a ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. A luz do mundo é o tálamo óptico. Mantenha seus olhos simples, pois se seus olhos estiverem escuros, todo o seu corpo ficará escuro. Esse olho sempre foi conhecido como o terceiro olho. Na verdade, é o olho espiritual. Agora, quanto aos negadores, a maioria dos fiéis negará isso, porque em suas mentes, Jesus Cristo é uma pessoa histórica que deve retornar fisicamente para salvá-los, porque eles não podem salvar a si mesmos. Eles precisam de um salvador terceirizado vicário, considerando que o oposto é verdadeiro. E é disso que o chamado apóstolo Paulo estava falando quando se referiu ao segredo sagrado do Cristo interior, o Cristo que habita dentro. Pois você vê que o reino de Deus está dentro, não está fora. E de fato, as palavras de Jesus são bastante claras quando diz:
Não fique olhando para fora, pois o reino de Deus não virá com uma observabilidade impressionante. Não olhe aqui e não olhe ali, porque haverá enganadores dizendo: ah, aí está ele, aqui está o Cristo, ali está o Cristo. Porque o processo está dentro, e a menos que alguém seja capaz de elevar essa energia e sair dos chakras inferiores. Veja, os chakras inferiores lidam com sexualidade, conflito, inveja, poder, ganância, riqueza e todas essas coisas. E se alguém está constantemente buscando essas coisas e comendo constantemente do fruto da árvore da vida, você vê aqueles lindos nervos, o sistema nervoso pneumogástrico. Eles são responsáveis por trazer o óleo de volta ao topo da chaminé, porque Papai Noel traz bons presentes para aqueles lindos presentes espirituais. E somos nós os responsáveis por canalizar esse óleo, essa semente de Cristo dentro, para que eventualmente seja crucificado no meio da cabeça. Veja, o cérebro é oco e o mesencéfalo e o sistema límbico no topo da medula espinhal são o santo dos santos. E o cerebelo, que fica na parte de trás do cérebro, também é conhecido como cérebro pequeno. O cérebro está associado ao topo da cabeça, Áries, e o cerebelo está associado a Touro, e o cérebro esquerdo masculino. O cérebro direito é o feminino e está conectado ao cérebro, Áries, o cérebro de Deus. Veja, temos o Deus homem, que é o cérebro, o homem átomo é o cerebelo. No passado, as pessoas viveram durante milhares de anos preservando e conservando este óleo e transmutando para que chegasse ao tálamo óptico. Veja, o que acontece quando o óleo atinge o tálamo óptico é que novo sangue é gerado no corpo. Até que esse processo ocorra, teremos sangue velho e tóxico em nossos organismos físicos. E para regenerar e produzir sangue novo, o óleo deve ser elevado ao tálamo óptico e a cura pode ocorrer. Os milhões de células cerebrais adormecidas são reativadas porque todos nós temos essas células cerebrais adormecidas em nossos cérebros. E é por isso que quando você vai ao shopping e vê o comportamento das pessoas, parece que são zumbis, zumbificados, porque não devolveram nada do petróleo. E na Bíblia isso é conhecido como dízimo. Veja, é por isso que a Bíblia diz que você deve devolver 1/10 ao Senhor. Lembre-se, o Senhor, refere-se ao ouro. É assim que transformamos chumbo em ouro. A medula espinhal é como um termômetro. E à medida que o mercúrio sobe com o calor, ainda mais com a iluminação, a consciência e o conhecimento, somos capazes de elevar a condição deste óleo. E à medida que sobe pela coluna e sobe, aumenta a sua vibração. Na verdade, quando é crucificado no topo da coluna, onde o nervo pneumogástrico se cruza, isso não significa morte. Isto significa que crucificação significa multiplicar 1000 vezes. E você vê não só a regeneração física é resultado disso, mas também a regeneração espiritual. E é possível experimentar a mente superior e a clarividência. Veja, a mediunidade ocorre no plexo solar. Existem 4 cérebros no corpo humano. O cérebro, também conhecido como cérebro de Deus, o cerebelo, que é o cérebro do homem, a medula oblonga, que é responsável pelas ações involuntárias do corpo, como respiração e circulação sanguínea. E o quarto cérebro é o plexo solar, que está mais relacionado ao cérebro instintivo animal, que recebe imagens do éter, do ar, assim como fazem os animais, e reagem correspondentemente, sem razão e lógica, instintivamente. É por isso que é tão importante elevar o óleo, para que possamos sair da mente inferior. A mente inferior é o plexo solar e está repleta de problemas. Foi aqui que as elites conheceram este segredo. Eles destruíram-no porque foram atrás dos chamados hereges, renegados e incrédulos, que têm ensinado a verdadeira história do Cristo interior e do processo de ascensão interior. A ascensão está dentro. Sobe-se ao céu, o lugar elevado, a cúpula do cérebro.
Você vê aquelas duas abas, aqueles hemisférios ocos do cérebro são também conhecidos como querubins na Bíblia. Deus diz a Moisés que você deve construir a Arca da Aliança com 2 querubins acima da arca, cobrindo, e dentro da arca será colocada o maná e a lei de Deus, as 2 tábuas. Bem, estou aqui para lhe dizer que o tálamo óptico é o arco da aliança e o sistema límbico e o mesencéfalo, a ponte, a medula oblonga, a glândula pineal. Estes são os santos dos santos. É aqui que é preciso devolver o bom óleo. No meio da cabeça existe algo conhecido como hipocampo. O hipocampo é o cavalinho. Este é o cavalo branco que Jesus monta. Existe algo conhecido como chifre de Amon. O chifre de Amon no meio da cabeça. Isso seria em nome de Jesus, Amon. Temos o claustro, temos o cérebro, os anjos que cobrem, os querubins que cobrem, porque o cérebro cobre o cerebelo e o mesencéfalo, e o tálamo óptico, e a glândula pineal, e a glândula pituitária, também conhecida como José e Maria. Veja, esses dois são os responsáveis por enviar o óleo pela medula espinhal, e são eles que aguardam o retorno de seu filho, que nasce em Belém, no plexo solar, uma vez por mês. Você vê vivendo descontroladamente, comendo demais, consumindo muito álcool. Estes são venenos para o petróleo. Estes secam o óleo, e uma vez que o óleo seca, o organismo humano morre. Não pode viver sem o petróleo. Vem do cérebro. Este lindo fluido orvalho cristalino que vem do lugar elevado, o céu, e desce até o sacro, a secreção que é o segredo sagrado do Cristo interior. A Terra Santa está dentro das pessoas. A Terra Santa é o corpo. O Rio Jordão é a medula espinhal. Veja, Jesus foi batizado aos 30 anos e crucificado aos 33. Estes correspondem aos ossos das vértebras. E à medida que progredimos com esse óleo por grau, obtemos nossos graus. Você vê, nos formamos com altas honras e graus. Os graus se referem à medula espinhal. E se permanecermos no sacro, por mais sagrado que seja, nunca subimos a escada de Jacó para o lugar que Jacó chamou de pineal. Você viu Gênesis? Jacó colocou sua cabeça sobre uma pedra. Essa pedra são os 5 ossos fundidos do sacro, onde a semente nasce. E se formos capazes de lutar com o anjo como Jacó fez, e ele mudou o nome para Israel, então seremos capazes de ver Deus cara a cara, porque foi isso que Jacó fez quando subiu a escada. E ele chamou o lugar de Peniel. Interessante. Peniel? Paraspinial. Bem, na Bíblia, em Colossenses capítulo 1, versículo 26-27, é uma das epístolas do apóstolo Paulo, e ele disse lá em Colossenses 1:26-27, o segredo sagrado que estava escondido dos sistemas passados, de coisas e das gerações passadas, mas agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus teve o prazer de dar a conhecer quais são as riquezas gloriosas deste segredo sagrado entre as nações. É Cristo em união convosco, a esperança da sua glória. Por isso é falando sobre um segredo sagrado, ou um mistério que foi ocultado das nações até agora. E esse segredo é o Cristo dentro. Você vê naquela versão da Bíblia que diz Cristo em união com você, enquanto deveria ler Cristo em você. A Bíblia é este livro maravilhoso, e tenho me esforçado para compartilhar com a humanidade que é um livro maravilhoso, e é um manual de fenômenos astronômicos como acima e abaixo. É maravilhoso, maravilhoso, lendário, informação alegórica, mitológica, e de fato, o apóstolo Paulo no capítulo de Gálatas. O versículo 4:25 diz que as histórias da Bíblia são alegorias para ensinamentos maiores. Agora, o Cristo interior. O que é o Cristo interior? Bem, veja bem. A criação do corpo humano é uma das criações mais maravilhosas do universo.
Temos um cérebro maravilhoso, um coração. Temos um sistema generativo, um sistema límbico, sistema nervoso, sistema muscular, esquelético, tecidual, linfático. É um organismo incrível. É simplesmente requintado.